Olá, galera do portal e demais plataformas do UOL. Eis-me aqui com mais uma entrevista. Ele que foi campeão com o Flamengo, São Paulo, o tricolor do Morumbi que não vencia um título importante há muito tempo. E ele foi lá em 2012 e acabou conquistando a Copa Sul-Americana. Depois o São Paulo teve o título da Copa do Brasil, tão sonhado com o técnico Dorival Júnior. Estou falando, e aliás, ele está nesse momento no Rio Grande do Norte, em Natal, e está retornando aí às atividades como treinador de futebol com toda a sua qualidade, e eu sei que a paixão dele é base. Ele gosta da base. Estou falando de Ney Franco. Tudo bem com você, Ney Franco? Prazer tê-lo aqui com a gente no UOL e nas demais plataformas. Tudo bem, Vanderlei. Primeiramente, um prazer. Obrigado aí pelo convite, né, para participar aí de um veículo tão importante como o UOL, né? Estou aqui em Natal, né, começando um novo projeto e estou aqui disponível para a gente falar de futebol, da minha carreira, né? E espero aí contribuir aí com o meu conhecimento, com a minha fala. Então, estou à disposição de você. Eu falo, né, Ney Franco, de entrevista, mas é uma resenha, é um bate-papo. O Ney Franco é cantor, né? Quem está nos vendo, nos ouvindo nesse momento, mas o Ney Franco, ele gosta de cantar também. Então, eu queria começar, antes da gente falar de hoje, da atualidade, do ABC de Natal, Frasqueirão, quantos jogos eu fiz um Frasqueirão aí na minha época de rádio, oh meu Deus, mas eu lembro bem do Ney Franco em 2002, né? Copa São Paulo de Futebol Júnior, aniversário da cidade de São Paulo, né? 25 de janeiro, sempre. E aí a decisão Cruzeiro, treinador Ney Franco e a Portuguesa, aquele timaço do Cruzeiro que acabou revelando ótimos jogadores, entre eles o próprio goleiro Gomes, o Wendel, o Ricardinho, entre outros. E que saudade daquela época, em 2002. Ou não, Ney Franco? Pois é, Vanderlei, o tempo passa, né, cara? E legal, cara, quando a gente vai fazer uma retrospectiva da carreira, né? E eu fiquei muito tempo na base, né? Trabalhei 13 anos na base, 3 anos no Atlético Mineiro e 10 no Cruzeiro. Quando a gente vai puxando aí o fio, buscando o passado, né? Para mim é muito gratificante ter trabalhado na base desses dois grandes clubes, né? No Atlético Mineiro eu trabalhei como preparador físico, né? Mas no Cruzeiro eu trabalhei 10 anos como treinador. E foi no Cruzeiro que eu fiz, né, todo o meu currículo, onde foi o meu aprendizado como treinador, né? Além de colocar em prática os meus conhecimentos, né, por ter responsabilidade de ser treinador das categorias, né? Também acompanhei de perto ali o trabalho de vários treinadores que passavam pelo profissional do Cruzeiro e tive a oportunidade também de trabalhar com muitos jovens talentosos, né? E você citou uma safra aí, né, que foi uma safra que chegou à final de Taça São Paulo de futebol juniores, né, com muitos jogadores talentosos, né? E eu me orgulho, né, de ter no currículo, né, esse trabalho no Cruzeiro e ali, né, comecei a minha caminhada aí como treinador. Agora, Ney Franco, muita gente quando fala do Cruzeiro, lembra daquele Cruzeiro do Vanderlei Luxemburgo, a tríplice coroa. Você fez parte, né? Porque você trabalhava lá no sub-20 do Cruzeiro, enfim. Como que foi nessa época essa ligação com o Vanderlei Luxemburgo? Primeiro se teve, eu acredito que sim. Como que se deu tudo isso? Olha, tive um trabalho indiretamente, né? Logicamente que não estava diretamente com o Vanderlei no trabalho, mas o Vanderlei era um treinador que dava liberdade, né, a nós profissionais da base para acompanhar o trabalho dele, né? E na época, eu como treinador do Sub-20, a gente estava sempre ali, né, ao lado do profissional, né, para atendê-los em treinamento, falar de jogadores da base, né? Então foi um ano muito importante na vida do Cruzeiro 2003, essa tríplice coroa, esse trabalho, né, qualificado que o Vanderlei fez. E se você olha a escalação da equipe daquela época, tinha vários jogadores oriundos das categorias de base, né? Entre o Wendel, Augusto Recife, né? Gomes. Então, foi um ano assim que eu aprendi muito também, né? Como eu falei anteriormente, no Cruzeiro
eu tive a oportunidade de acompanhar vários treinadores profissionais. E eu levo isso para a minha carreira hoje, porque hoje, quando eu chego num clube, né, quando eu vou avaliar o elenco de um clube, eu quero avaliar também o elenco do sub-20, né? E eu sei a importância que um treinador de um profissional tem quando chega num clube que investe em base, ele ser também, esse treinador, ser um mecanismo, né, auxiliar, né, nessa revelação de atletas. Né? Porque no Cruzeiro eu tive essa experiência, já peguei alguns treinadores que chegavam e trancavam o profissional, a gente não tinha acesso ao profissional, e já tinha outros treinadores que abriam, né, e tinham esse contato conosco. Eu fui para essa linha realmente dos treinadores que acreditam na base, né? Então, o Cruzeiro me deu esse aprendizado, não só na parte técnica, tática, mas no comportamento, e de que um treinador também pode entregar para um clube, né? Principalmente quando ele utiliza jogadores das categorias de base, que em alguns momentos é um recurso que o clube tem para atender tecnicamente a sua equipe, e logicamente também no futebol brasileiro, que tem as questões econômicas, né? Pode ajudar o clube também, revelar algum atleta que ele possa ser negociado para o mercado, né, um mercado maior. E interessante, né, Ney Franco, que o Vanderlei Luxemburgo, pelo menos naquela época, em outras épocas também, ele não dava muito, não sei se é essa palavra, valor para a base. Ele gostava já de jogador pronto, né, medalhão, aquele que vem e resolve, vinha e resolvia. E você não, você veio de uma forma diferente, trabalhou de uma forma diferente dentro dos clubes. Inclusive foi campeão, né, foi treinador da seleção brasileira sub-20, ó, Campeonato Sul-Americano em 2011, a Copa do Mundo da FIFA 2011. Enfim, você pegou essa safra do Neymar, do Oscar, do Casimiro, do Dudu, entre outros. Por que, na sua opinião, se é que você entende assim, ou o que faltou para o Neymar ser o melhor jogador do mundo? Porque você via que ele era diferenciado. Porque o Neymar, se eu falar não vingou, não é essa palavra, tá incorreta. Mas não foi o jogador melhor do mundo que todos nós esperávamos. Você esperava o Neymar como o melhor jogador do mundo? E por que não se deu isso? Vanderlei, antes de falar do Neymar, só queria fechar o assunto Vanderlei, né? A experiência que eu tive com o Vanderlei no Cruzeiro em relação ao lançamento de jovens jogadores foi muito proveitoso. O Vanderlei, se você for olhar o histórico dele no Cruzeiro, ele lançou muitos jogadores novos. Então, a gente no Cruzeiro teve uma experiência na época muito positiva. Né? A gente já falou aí do Wendel, já falamos do Augusto Recife. Eu me lembro que ele lançou numa final de Copa do Brasil o Gladstone, um zagueiro, né? Então ele contribuiu muito, né, nessa época que ele passou no Cruzeiro com as categorias de base. Bom, pulando para o lado da seleção brasileira, eu tive também o privilégio de ter trabalhado com uma geração espetacular na seleção brasileira de base, né? Uma geração essa que foi campeão sul-americano em 2011 e campeão mundial em 2011. Lembrando que o sul-americano de 2011, nós viajamos para essa competição com uma pressão enorme, porque além do título, era a competição que dava ao Brasil uma vaga para as Olimpíadas de Londres, né? E só teria a vaga da América do Sul a equipe campeã e vice-campeã. Então a gente teve a competência de ser campeão, comemoramos muito o título e comemoramos ainda mais uma classificação para as Olimpíadas de Londres. A competição foi em 2011 e Londres foi em 2012, né? E nessa seleção talentosa que nos deu 2 títulos importantíssimos, né? Tínhamos jogadores desse quilate, como você falou, né? Gabriel, goleiro, Juan, zagueiro, Bruno Vini, Danilo, Alexandre, lateral esquerdo, Fernando, volante, Casemiro, volante, né? O Alan, volante, Alan Patrick, aí tínhamos o Dudu no ataque, tínhamos o Negueba, o William José, Felipe Coutinho, Lucas, Henrique e o Neymar, né, cara, que era um jogador que naquele momento já estava jogando no Santos, né, profissionalmente, né, já tinha um título de Copa Libertadores pelo Santos, e mesmo assim, no final de 2010, veio, né, participar conosco nessa preparação, né?
E o Neymar, desde o primeiro momento, quando eu comecei a trabalhar com o Neymar, a gente já deu para ver, né, que era um jogador, ou é um jogador muito diferenciado. E ele fez uma carreira bonita, depois serviu a seleção brasileira, disputando Copas do Mundo, foi para grandes equipes do futebol europeu, né, Barcelona e PSG, né? Então fez a sua trajetória. Agora, ser o melhor do mundo, né, é um jogador que tinha todo o potencial para isso, né, ou tem o potencial ainda para isso, mas eu acho que foi um jogador, né, que começou a conviver alguns momentos com os problemas de lesões, né? E em alguns momentos dessa disputa para primeiro lugar do mundo, né, tinha ali o Messi, o Cristiano Ronaldo, né, um posto acima deles, até pela experiência e a qualidade. E eu acho que quando era para o Neymar realmente se transformar, né, ele teve uma lesão, principalmente na Copa do Mundo no Brasil, né, em 2014, né, cara? Então, eu acho que essas lesões acabaram aí prejudicando o Neymar, né, principalmente nessa parte física, entendeu? Então você entende que o Neymar ele não conseguiu atingir o nível de melhor jogador do mundo devido às lesões dele, é isso? Não, acho que as duas coisas, as concorrências, né? Então, para você chegar ao topo do melhor do mundo, né? Você está ali disputando mano a mano, par a par, com bons jogadores, né? E acho que as lesões prejudicou. Agora, no plano tático ou técnico, eu acho que teve uma mudança também, aí é uma opinião minha como treinador, por ter trabalhado com o Neymar. Eu acho que os grandes momentos do Neymar no futebol, se você for fazer uma seleção dos melhores lances do Neymar no futebol, é, é o Neymar saindo do lado esquerdo do campo, né, e dali daquele lado esquerdo do campo, fazendo grandes jogadas, fazendo gols, fazendo assistências, jogadas belíssimas, né? Então eu acho que quando o Neymar sai do Barcelona e vai para o PSG, ele começa a mudar a forma de jogar fora dessa posição. Então eu acho que quando o Neymar começa a jogar um pouco por dentro, um pouco de costa, eu acho que o desempenho dele cai um pouco, né? Essa é uma impressão que eu tenho. Então, eu acho que essa mudança de posição dele, tanto no clube, lá no PSG, como dentro da seleção brasileira também, eu acho que prejudicou um pouquinho, né, o desempenho do Neymar. Né? Acho que se o Neymar continuasse jogando o tempo todo, né, fizesse esse período que ele veio jogar na seleção brasileira e no PSG mais flutuando pelo setor do meio de campo, jogando de costa, eu acho que esse tempo, se ele fosse exercitado do lado que ele tem o maior potencial, ele poderia ter tido um destaque maior, mas isso é uma opinião ou uma impressão que eu tenho como treinador. E aproveitando o tema Neymar, você acredita que ele volta ainda a jogar em grande nível, visando o próximo Mundial? O que que você pensa? O que que você espera desse que, para muitos ainda, né? Eu entrevistei aqui o Thiago Nunes, que está lá no Chile como treinador, ele ainda aposta muito no Neymar, acredita que o Neymar ainda vai ser assim, e é o único, até então, o grande craque, né, jogador brasileiro, o Kleber Xavier, que foi auxiliar do técnico Tite, que hoje está trabalhando solo, também aposta no Neymar. E você, Ney Franco, que conhece bem o jogador? Eu acho que o principal ele tem o talento e a idade também. O Neymar está para 32 anos de idade, né? Então eu acho que ele tem condições físicas, técnicas e agora muito mais experiente. Eu acredito no Neymar, né, mais agora do que quando ele iniciou na seleção brasileira, porque ele era uma geração, né? Eu acho que não era a geração do Neymar naquele momento, aquela primeira Copa dele, que ele assumiu a responsabilidade. Ali eu acho que era uma geração que estava um pouco nova. Mas eu acho que agora o Neymar estará aí com a idade ideal para uma Copa do Mundo. Né? Então eu avalio aí de 27 a 32, 33 anos de idade, e o jogador está mais. Pode cair um pouquinho de desempenho físico, mas ele está mais amadurecido, mais consciente da parte tática do jogo. Então, eu acho que o Neymar, se ele recuperar plenamente a sua parte física, né,
Se essa lesão não provocar nele nenhum problema de movimento, de movimentação, né? Então eu acho que o Neymar tem tudo de novo, né? Para ser o grande personagem de uma Copa do Mundo, principalmente um personagem jogando pelo Brasil e ainda, né? Pode, né? Dentro de uma campanha, dentro de uma Copa do Mundo, ainda ser considerado o melhor jogador do mundo, porque ele tem muito potencial para isso. Você acredita que o Brasil, Ney Franco, ele, vamos dizer assim, acordou para a base no futebol brasileiro? Porque antes, né, antigamente, 20, 30 anos atrás, você falava, o São Paulo, o Santos era muito forte, né? O Vitória já vinha há alguns anos já trabalhando também muito forte, mas você não tinha, por exemplo, o Palmeiras não tinha uma base forte como hoje tem, o Endrick está aí, o Estevão está aí, entre outros jogadores. O Brasil ele acordou um pouco em relação a isso no futebol, a base? Sem dúvida, eu acho que a gente tem mais clubes, né? Tanto os clubes da primeira prateleira, como outros clubes menores, trabalhando melhor a base em termos de captação, né? E de preparação desses atletas. Então, acho que o leque ele aumentou, né? Por isso, o Brasil ainda continua, juntamente com a Argentina, sendo as equipes aí que mais revelam jogadores, né, para o mercado, né? No caso do Brasil, nacional e internacional também, né? E você tem uma disputa hoje, uma competição muito interessante aí entre os grandes clubes para ver, né, quem tem uma base sólida, e a gente percebe que o investimento hoje em dia no trabalho de base ele é muito maior, né, do que há 15, 10 anos atrás, né? Na minha época, por exemplo. Hoje você tem profissionais, né, do futebol que vive realmente exclusivamente as categorias de base, né? Com a valorização desses profissionais, com pagando melhor esses profissionais e criando equipes maiores para trabalho. Então, acho que hoje o grande clube do futebol brasileiro ele tem um trabalho de captação com bons profissionais, dentro de uma avaliação, dentro dos seus critérios, e depois tem dentro dos clubes as metodologias de trabalho, que cada clube tem a sua metodologia, e a gente percebe, né, se você for olhar ainda as transações que tem, ou as negociações que tem no mercado mundial de futebol, você vai perceber que o Brasil ainda é o país que mais gira jogadores aí na negociação, né? Agora, eu acho que nós estamos tendo um grande problema no futebol brasileiro, que a CBF está dando um tiro no pé e os clubes brasileiros estão dando um tiro no pé, que é a questão do número de estrangeiros liberados para jogar nas grandes equipes. Era 9, primeiro era 3, passou para 5, 7, 9, parece que agora vão abrir mais ainda. Então, nós estamos tirando o espaço dos jogadores ali de 19, 20, 21 anos que poderiam ser lançados, né? Indo no mercado sul-americano, que eu acho que é super válido a gente ir nesse mercado sul-americano ou em outros, né, mercados, né? Mas eu acho que a gente está tirando, né, esse espaço do lançamento dos jovens atletas e com isso diminui, né, essa possibilidade da gente formar jogadores jogando nas equipes principais, né? Então eu tenho certeza que não é achismo, eu tenho certeza absoluta. Esse estudo ele vai ser feito ainda daqui a 5, 6 anos, que esse momento que o futebol brasileiro está passando, liberando, né? E o que me aflige é o seguinte, que é os clubes que estão pedindo isso, né? Para que busque mais, que abra mais espaço para os estrangeiros. Eu acho que você pode trazer estrangeiros, em alguns momentos você traz estrangeiros que não têm tanta qualidade assim para jogar no futebol brasileiro, né? E com isso acho que cria-se aí ou corta-se um espaço para esses jogadores da base ser lançado, e a tendência aí é que nesses anos aí a Brasil vai perder uma boa safra de bons jogadores. Ney Franco, você acha que a CBF ela pouco representa
os treinadores, os jogadores, o futebol brasileiro na questão mundial, na questão FIFA, em termos não só de jogadores, mas, por exemplo, na sua área, que é treinador. Treinador de fora para cá, vamos dizer assim, não é que pode tudo, mas tem tapete vermelho. É inverso para vocês lá fora. É, a CBF é conivente a tudo isso? Olha, me preocupa muito. Eu acho que a CBF ela tem um curso de treinadores, né, que chega até a licença Pro. Nós temos aí vários treinadores que passaram, entraram na licença C, B, A, né, e chegaram à Pro. E quando finaliza esse curso, né, o curso te dá direito de trabalhar nos clubes brasileiros, mas a gente não entende por que essa licença nossa ela não é reconhecida na Europa e tem alguns países como Estados Unidos, né, até a Arábia Saudita, né, teve alguns momentos que começou, né, impedir alguns brasileiros porque não tinha a licença da UEFA, né? Então a gente não entende essa contrapartida. O Brasil ele aceita os treinadores lá de fora. Inclusive, tem alguns treinadores que chegaram a trabalhar no Brasil até sem a licença Pro da UEFA, né? Mas eu volto. Mas isso tudo é em relação aos clubes. É os clubes que definem isso, né? Então, se tiver um treinador, né, de Série B de Portugal, sem nenhum vínculo, sem nenhuma licença lá da UEFA, se um Flamengo, se um Botafogo, se um Palmeiras quiser esse treinador, ele simplesmente vem, contrata e o cara trabalha. Não tem uma lei que proteja, né, um regulamento. Em contrapartida que não, que você pode ter um treinador do Brasil formado aqui com licença Pro, que ele não consegue trabalhar em Portugal. Eu sou totalmente aberto, né? Acho que tem que ter essa abertura de mercado, né? Esse trânsito de conhecimento, né? Vir treinador, para mim não é um problema. Eu só não entendo porque que a gente faz o curso, né? E uma força que tem a CBF não consegue quebrar isso para o treinador brasileiro, né? Conseguir dar esse espaço para o treinador brasileiro, né? Então eu acho que uma das formas era ter uma contrapartida, cara. Se, né, nós temos um curso e aliás são um curso caro, o investimento ele é alto do treinador, né? Então, eu acho que a CBF já fez suas movimentações, juntamente agora com a Conmebol. Me parece que está muito próximo desse acordo, né? Mas eu acho que o recebimento dos profissionais aqui no nosso país, eu acho que tinha que ser avaliado também esse currículo e, né, no mínimo, ver se esses profissionais tinham a licença, né, da UEFA ou do seu país ou da sua confederação para vir trabalhar aqui. Bom, nós temos o treinador da seleção brasileira, que é o Dorival Júnior. E teve até antes mesmo do Fernando Diniz, entre outros, né? Treinador estrangeiro dirigindo a seleção brasileira. Você, como treinador de futebol, qual o seu pensamento? É aberto em relação ao treinador estrangeiro ou não? Seleção brasileira tem que ter um treinador brasileiro. Olha, eu torço para que seja um treinador brasileiro, né? Então, na minha cabeça, como treinador, eu acho que o treinador brasileiro, nós temos vários treinadores capacitados, né? Só que nós estamos passando por um problema que antigamente existia um preconceito do treinador brasileiro só lá fora. Eu estou falando isso de cadeira, porque esse período que eu trabalhei na base do Cruzeiro e na seleção brasileira, eu já fiz muitos torneios fora do país, né? E me lembro muito bem quando a gente ia jogar lá fora, que a gente ganhava o jogo, todo mundo acreditava ao sucesso de uma equipe brasileira lá fora, ao talento do jogador brasileiro. Nunca jogava no treinador, ele só falava que ganhava porque o jogador tinha talentoso, era talento. E você pode pular na Copa de 1970, por exemplo. Quando você fala no título da seleção brasileira de 70, ninguém destaca, né, lá fora, não existe nada escrito sobre o trabalho do Zagallo. Você fala em Pelé, fala em Tostão, fala em Rivelino, fala em Piazza, em Jairzinho, em Clodoaldo, né? Mas você não tem nada que destaca o trabalho do treinador brasileiro. E desde aquela época é colocado que ganhou por causa do talento. E a gente, né? E isso é histórico na Europa, né?
Então, eu costumo falar, por exemplo, se o Zagallo fosse um treinador europeu, o que teria de livros escritos sobre o Zagallo, né, sobre a forma que ele posicionava os seus atletas dentro de campo, como ele treinava, né? E se você transfere isso hoje para o Brasil, mesma coisa. Só que o grande problema agora é que não é só lá fora que tem esse preconceito. O preconceito ele está internamente também, né? Então, eu assim gostaria, como treinador, né, de ver a minha seleção brasileira sempre sendo treinada por um treinador brasileiro. Mas se vier um treinador estrangeiro, né, nos cabe, né, torcer para a seleção brasileira, né? E é dessa forma a minha visão. Estamos entrevistando o técnico Ney Franco, treinador do ABC de Natal, Frasqueirão, Ponta Negra. O Ney Franco, que foi campeão mineiro em 2005 com o Ipatinga, vencendo o Cruzeiro por 2-1. Também conquistou a Copa do Brasil com o Flamengo em 2006, Taça Guanabara 2007, o Carioca de 2007. E o torcedor de São Paulo, lógico, e do tricolor paulista, vai lembrar da conquista da Copa Sul-Americana de 2012, que teve o Lucas Moura, que também trabalhou com o Ney Franco, que foi sensacional. Ney Franco, hoje você sente uma dificuldade por ter ficado um pouco fora, né, do mercado, vamos dizer, das grandes equipes, esse retorno ao futebol brasileiro no sentido de treinador de futebol? Sem dúvida, o mercado está mais concorrido, né? Eu, em 2020, passei depois de 2018, 19 e 20 no Goiás e 20 no Cruzeiro, né? Em 2022, eu optei por parar, né? Dar uma parada e depois tentei retornar em 2023 com o mercado muito concorrido, né? Foi um ano de 2023 onde eu estava acostumado a trabalhar em Série A, né? Onde eu deixei o Goiás em 2020, depois aí eu fui para o Cruzeiro na Série B, depois tentei retornar em 2023, né, por opção de ficar parado, tentei voltar em Série A, mas foi um ano que o futebol brasileiro começou aí com 11 treinadores estrangeiros dirigindo os principais clubes do Brasil de Série A. Então, com isso, a concorrência ficou enorme, alguns treinadores de Série A foram trabalhar na Série B, eu fiquei esperando uma possibilidade na Série A em 2023, não apareceu. E esse ano, né, eu optei por voltar no mercado, né? Estou agora no ABC, uma proposta do clube, estava com uma proposta para ir para a Indonésia. Financeiramente era uma proposta até muito boa, mas optei por ficar aqui porque eu quero de novo agora, a partir desse trabalho no ABC, colocar o meu nome de novo no mercado, logicamente, fazendo um trabalho bem à frente do ABC. O ABC tem um calendário muito interessante, além do campeonato estadual, tem uma Copa do Nordeste, né, tem uma Copa do Brasil e tem uma Série C, né, que preenche aí praticamente o calendário de 2025. Né? Então, o meu grande objetivo é fazer um bom trabalho à frente do ABC, né? Conseguir títulos, conseguir o clube revelar atletas, né? E, logicamente, né, ter o meu espaço aqui dentro do futebol brasileiro. Em cima do que a gente estávamos falando de CBF, de treinador, né? Enfim, recentemente, Fernando Diniz, ele acabou numa coletiva até desabafando, falando que estava se sentindo desrespeitado, porque foi cogitada a demissão dele depois do jogo do Cruzeiro, né, pelo Campeonato Brasileiro, e ele até falou que a mídia sabe antes, às vezes, e na maioria das vezes, e eu que sou repórter, é verdade, isso acontece mesmo, né? Infelizmente ou felizmente, mas às vezes a gente tem a informação que ainda o próprio profissional não tem. O Ney Franco já foi desrespeitado em algum clube aí, na sua história, dentro do futebol brasileiro? Em relação a esse desrespeito, é o seguinte, é cultural do Brasil, não é só o Diniz que passa no Cruzeiro, inclusive eu trabalhei no Cruzeiro também, mas é impressionante, todo clube, em relação em alguns momentos você sabe de algumas notícias do seu próprio clube, mais através da imprensa do que internamente, né? Então, é impressionante como que em alguns momentos o clube não consegue proteger algumas informações, e todos os clubes, em qualquer clube que você passa, a imprensa tem os seus informantes, né? Mas a gente tem que saber lidar com isso, trabalhar
com isso. Agora, em relação ao treinador ser desprestigiado no Brasil, né, cara, a gente já passou por algumas situações que o clube, quando te contrata, né, ali certinho, sentado, conversando, né, assinando o contrato. Mas a gente já teve algumas dispensas, não só eu, acho. Se você for olhar o histórico de qualquer treinador brasileiro, né, você vai ver que no histórico dele tem alguma demissão em algum clube que ele foi altamente assim, desvalorizado, totalmente desrespeitado, né? E umas dessas, né, tem dois clubes assim que marcou muito a minha dispensa. Uma foi o Sport em 2016, né? Logo após uma final de Copa do Nordeste, onde nós chegamos à final da Copa do Nordeste, Sport e Bahia, né? E a gente perdeu o jogo. Eu fui dispensado ali dentro do vestiário, né, cara? E chegando no hotel, com torcida no hotel, querendo agredir jogador, agredir treinador, e eu mesmo dispensado, precisei de voltar para Recife no mesmo voo que os jogadores. É muito constrangedor isso, né? O seu posicionamento no aeroporto, perante as pessoas que estavam ali, que todo mundo sabe que você não é mais o treinador, perante a torcida local, né? Então, esse respeito com o treinador, em algum momento, todo treinador passa, passa por isso, né? Então, essa pressão. Então, agora, é cultural e a gente imagina que um dia isso vai melhorar, que essa valorização do profissional, que esse desrespeito ele diminua, né? Mas a cobrança hoje em cima de um treinador de futebol ele é muito grande em cima de rede social, né? E ele tem alguns momentos que já tem algumas decisões tomadas que você não sabe, mas que o Brasil inteiro já sabe. Então foi o Sport, qual outro clube? O esporte é o que mais me marcou, né? Uma dispensa assim, dentro do vestiário, logo depois de uma final, onde eu precisei de retornar de Salvador para Recife dentro do mesmo voo, onde eu fui para um hotel onde estava a maioria de torcedores do esporte naquele hotel ali, e torcedor querendo agredir pessoas, principalmente o treinador. Então foi um momento muito constrangedor que eu não gostaria de ver nenhum treinador passar pela situação que eu passei. Agora, teve algumas dispensas também que eu achei injusta, né? Por exemplo, a minha dispensa no Atlético Paranaense, né? Onde a gente tinha feito um trabalho de não deixar o time cair numa temporada no ano seguinte e depois começar um campeonato, a gente perdeu uma final e dispensado porque perdeu uma final, né? Outra dispensa que me marcou muito, me machucou muito, foi uma dispensa do Goiás, né? O Goiás, 2018, eu peguei o Goiás numa Série B, em penúltimo colocado do Campeonato Brasileiro. A gente deu uma arrancada, subimos as equipes da Série B para a Série A. Saí em 2019 por opção, o time começou a Série A, não foi bem, me chamaram, eu retornei, a gente recuperou a equipe dentro do Campeonato Brasileiro, terminamos em 10º colocado, colocando o Sport numa Sul-Americana, e no ano seguinte nós começamos o ano dentro de uma Copa Sul-Americana que era mata-mata. Nós nos apresentamos no dia 9 de janeiro, já teve um jogo dia 1º de fevereiro, um jogo único, e a gente perdeu. Após essa perda do Sul-Americana, o Sol de América, né, começou a ter problemas dentro do clube, né, de cobrança do treinador, e um pouco de paciência, e acho que perdeu todo mundo. Eu já tinha colocado com minha equipe o Goiás praticamente quase no oitavas de final de Copa do Brasil. A gente tinha feito o primeiro jogo diante do Vasco no Rio, ganhando de 1-0 do Vasco. E antes do segundo jogo, né, teve a parada por causa da pandemia. E nesse período, né, a gente ficou 3 meses sem treinamentos. E quando retornamos ali com 13 jogadores com Covid, né? E não começamos o brasileiro bem, né? E eu caí logo no terceiro jogo. Então, ali faltou também, eu acho que um pouco de paciência com o trabalho, sabendo que estava à frente um treinador que já conhecia o clube e que já tinha feito 2 trabalhos com excelência no primeiro momento de turbulência,
teve essa troca. Mas são mágoas que a gente tem e que a gente sabe que qualquer treinador já passou por isso, né? Mas a gente toca para frente, né? Que eu falo, tem coisas que a gente controla. O que eu controlo, que é treinar, captar atleta, né? Preparar todo um ambiente para fazer um bom futebol, esse controle a gente tem. Agora, os resultados, em alguns momentos, ele não os resultados negativos em algum momento, ele não a culpa não pode cair só em cima do treinador, né? Em alguns momentos tem os erros também administrativos, e esses erros administrativos, em alguns momentos, as diretorias não aceitam isso e fica mais fácil jogar a culpa no treinador. Agora, interessante é o seu início de carreira como treinador. Você trabalhou muito tempo no Cruzeiro, na base do Cruzeiro, aí no Ipatinga, campeão mineiro, né? O Ipatinga é campeão mineiro, sim, né? Em 2005, acabou vencendo o Cruzeiro por 2-1, primeira partida 1-1, depois 2-1. A forma que você foi contratado pelo Flamengo chama muito a atenção. Gostaria que você resumisse como que se deu aquela sua contratação, né, dentro do vestiário, uma coisa, aí você desenvolve. E o Renato Augusto, né? Renato Augusto, que brilhou aqui com a camisa do Corinthians, ele passou pelas mãos do Ney Franco. Então, relembra aí pra gente como se deu tudo isso. Pois é, Wanderlei, a contratação do Flamengo, né? A minha contratação pelo Flamengo foi resultado de um trabalho de 1 ano e 6 meses à frente do Ipatinga, um trabalho que foi realizado com muita competência e com números impressionantes. Você já falou do título de 2005. Em 2006, a gente teve uma campanha ainda melhor que 2005. Em 2006, a gente chegou de novo a uma final de Campeonato Mineiro, contra o Cruzeiro de novo. Tínhamos a melhor campanha, diferente de 2005. O primeiro jogo foi no Mineirão, em 2006, nós empatamos de 1-1, né? E depois o último jogo em casa nós perdemos de 1-0. Então a gente esteve muito próximo de um bicampeonato mineiro, tá? E em 2006, né, o Ipatinga tem uns números muito interessantes, se vocês pesquisarem. Nós fizemos uma sequência de jogos de Campeonato Mineiro paralelamente à Copa do Brasil. Então, nós estreamos na Copa do Brasil, enfrentando o Serra, ganhamos de 3-1. Depois fizemos um confronto com o Botafogo na Copa do Brasil em 2 jogos. Ganhamos no Ipatingão 3-1 e no Maracanã 3-0. Só aí nós já estamos falando em 3 jogos com 9 gols prós e 1 contra. Logo depois a gente enfrentou o Santos, né? Empatamos 1-1 lá em Santos, depois 1-1 no Ipatingão e ganhamos no pênalti. Enfrentamos, né, paralelamente, enfrentamos na semifinal no Campeonato Mineiro, a semifinal contra o América, ganhamos de 3-1 na Independência e 3-0 no Ipatingão. Saímos na Copa do Brasil para enfrentar o Náutico 3-1 em Recife, 3-0 no Ipatingão. Então, num breve momento ali de 3 meses, é uma equipe que fez mais de 25 gols e tomou 5 gols apenas, entendeu? E isso nos levou, esse desempenho nos levou, como já falei, na final do Mineiro e já nos levou também numa semifinal de Copa do Brasil, eliminando Santos, Botafogo, Serra do Espírito Santo e Náutico. Aí veio o confronto na semifinal com o Flamengo, né? O Flamengo, antes dessa semifinal, inteligentemente contratou alguns jogadores do Ipatinga, então foi retirado dessa semifinal, por exemplo, jogadores como o Léo Medeiros, como o Walter, né, como o Diego Silva, o Grêmio levou o Willian, zagueiro. Então a gente conseguiu ainda remontar uma equipe para essa semifinal com o Flamengo. No Ipatingão ficou de 1-1. No Maracanã a gente perdeu de 2-1. Mesmo assim, começamos ganhando 1-0. Se você for assistir esse jogo Flamengo e Ipatinga, você vai perceber que o Ipatinga esteve muito mais próximo da vitória e o Flamengo conseguiu, depois no segundo tempo, uma virada com o gol do Renato Abreu. E após esse jogo de quarta para quinta-feira, né, de madrugada já, a gente estava no vestiário ali, curando as feridas ali da derrota, né, a gente percebeu que a gente esteve muito próximo de chegar a uma final de Copa do Brasil com o Ipatinga.
o presidente do Ipatinga, o Itaí, chegou, Ney, o Kleber Leite, né, do Flamengo, está querendo falar com você, pode deixar entrar no vestiário? Eu falei, cara, pode deixar, Kleber Leite, só conhecia o Kleber Leite de nome, né, pelo histórico que ele tinha na comunicação do futebol, né, brasileiro e principalmente do Rio de Janeiro, e sabia que ele era o vice-presidente de futebol do Flamengo. O Kleber veio conversar comigo, né? E ele me chamou no canto, conversando, tal, e falou: Ney, a gente vai trocar o nosso treinador. O meu nome, né, para assumir o clube é você. Eu queria, né, ver com você. Eu sei que você está com algumas propostas e eu internamente, cara, que propostas? Aí eu já comecei a pensar, cara, isso é uma pegadinha, né? Porque o presidente do Itaí, o presidente do Itaí do Cruzeiro era muito, né, assim, meio de pegadinha. Com o Kleber, cara, esses caras combinaram alguma coisa, não é possível. Não, aí eu guardei aquilo, o Kleber pegou meu telefone e falou, ó, segunda-feira pela Cruzeiro, a gente joga final de semana, eu me lembro muito bem que o Cruzeiro jogaria, né, ou jogou com o Flamengo jogou com o Cruzeiro no final de semana e falou, ó, na segunda-feira eu volto a te ligar, por volta de meio-dia, e eu passei um final de semana assim, conversando com a minha esposa, assim, muito na ansiedade, né, cara? Você passar 4 dias ou 4 noites pensando numa possibilidade de treinar uma equipe contra o Flamengo, você quase não dorme, né? E o que aconteceu? Na segunda-feira, no meio-dia, o Kleber me ligou e falou: Ney, a reunião que teríamos 11 horas da manhã, ela foi passada para 6 horas, mas 6 horas eu te ligo. Quando deu por volta de 6h30, né, ou 18h30, o Kleber me ligou, né? O nome é você, vai te ligar aí o Isaías Tinoco, nosso supervisor, vai pegar o seu nome da sua comissão técnica, tem que estar aqui no Rio amanhã. E, cara, vou passar seu nome para a imprensa, vou divulgar. Bom, enfim, cara, aí a minha vida mudou, né? No momento que o Kleber Leite falou o meu nome, né? Deu a coletiva no Rio falando que eu era o novo treinador do Flamengo, os caras descobriram meu celular, descobriram o telefone fixo da minha casa, da minha esposa, e foi assim, de 7h30 da noite até 1 hora da manhã, atendendo a imprensa e terminando com a televisão dentro da minha casa, né? 1 hora da manhã, em Patinga, no outro dia saí 8 da manhã, bom, e fui para o Rio de Janeiro. Dessa maneira foi a minha contratação, né? Mas eu prego que foi muito em função, né, dos belos números que a gente tinha na frente do Flamengo e do trabalho, né, do Flamengo, do Kleber, do Isaías Tinoco. Na época, o Marcos Braz estava lá também, que acompanhou esse trabalho de perto e apostou ali num treinador novo, jovem na época, um treinador que estava dirigindo a equipe de Série C do futebol brasileiro. A gente entende também, né, Ney Franco, que música e futebol sempre andaram juntas, né? Não teve jeito. E na sua adolescência, parece que você ia fazer um teste no Cruzeiro, só que aí você tinha pouco dinheiro no bolso, aí comprou um LP, um disco, né, na ocasião, da Baby Consuelo e do Pepeu Gomes, e não fez esse teste. Como que foi isso, né? A música também está na sua vida, ou estou errado? Vanderlei, é fato, cara. Eu tinha um teste agendado lá em Belo Horizonte. Eu sou do interior de Minas, de Vargem Alegre, né? E como qualquer adolescente, com 14, 15 anos, meu sonho era ser jogador de futebol, né? E nesse momento, né, eu aprendi sozinho com violão, comecei a aprender violão e me lembro que eu fui para a capital, em Belo Horizonte, tinha um teste agendado para mim no Cruzeiro, né? Quando eu cheguei em Belo Horizonte, no dia do teste, o teste era realizado, né, no bairro Barro Preto, é um bairro, né, antes da Toca da Raposa 1 ser do profissional, as categorias de base trabalhavam ali. Então, nesse caminho no bairro do Ouro Preto, né, eu passei, antes de chegar até o CT do Cruzeiro, né, no clube do Cruzeiro Patrocinador, eu passei em frente a uma loja de música e entrei nessa loja, comecei a olhar alguns LPs, me encantei, né, era um hobby entrar em lojas de música, e ficou na minha memória ali um LP ali do Pepeu Gomes da Baby Consuelo. Eu me lembro muito bem disso. Eu saí,
Quando eu fui fazer o teste, era aquele teste de peneirada, cara. Tinha mais de 300 garotos, 11 horas da manhã, uma fila enorme para você entrar na fila para ser atendido, cara. Eu olhei para um lado, para o outro, pensei no dinheirinho que eu tinha no bolso, fiz as minhas contas, aí eu decidi, voltei para a loja, comprei o LP, voltei, peguei meu ônibus e voltei para minha cidade. E aí eu fui curtir a música e perdi uma oportunidade de fazer um teste no Cruzeiro, né, para jogar lá no Sub-15 do Cruzeiro. Então, isso para mostrar, né, a minha relação, né, eu cresci com essa relação com futebol e música. Logicamente que eu não sou músico, né, mas a música ela se faz presente no meu dia a dia, sou totalmente dependente de música para qualquer atividade que eu vou fazer. Mas já compôs alguma música? Já escreveu alguma música? Já escrevi, já. Inclusive, eu Já? tenho orgulho de ter uma música, né, escrita com o maior compositor, na minha opinião, da música brasileira, que é o Michael Sullivan, né? Então, e tem também outros amigos que eu escrevo, né? Logicamente por hobby, não sou profissional, mas nos meus momentos de tranquilidade, sozinho, no meu canto, gosto de pegar um violão, escrever, né? E logicamente que a vida me levou para um outro caminho, né? Talvez se com a idade de 19 anos que eu entrei na universidade para fazer educação física, se eu tivesse entrado na área musical ou universidade de música, talvez poderia, né, me ter tornado músico, embora não tenha tanto talento assim, não tenha tanto ouvido para isso, tenho mais o esforço mesmo de querer tocar um instrumento, né? Mas gosto de escrever e, em alguns momentos, né, consigo fazer essa composição, letra e melodia ao mesmo tempo, né? Mas, logicamente, que é uma coisa muito pessoal, né? Mas me agradou, por exemplo, o Sullivan ter gostado de uma letra minha e musicou, e essa música ela foi até gravada aí pelo Xande de Pilares. É, Michael Sullivan, grande compositor, cantor. Você tá com violão aí, ô Ney Franco? Tem violão aí Não perto do teu tô, lado? não Não tô. tem? Não, Não, mas agora não tem. é o sonho de menino, o homem gol, é isso? Isso, Dá uma exatamente. palhinha, dá uma palhinha aí, uma palhinha Ô, legal pra gente. Vai, vai eu lá. tô Ah, rouco. Eu tá tô rouco, mas rouco, dá cara. Bota uma na palhinha matéria leve. aí. Não, É, edita aí, coloca a música com o Xande cantando, que vai ser é. melhor. Mas isso é legal, isso é muito, muito legal. Agora, voltando para o futebol, Ney, qual o clube top hoje do futebol brasileiro? Aquele que você fala, esse é o modelo, eu digo num todo, né? Gestão, tudo, num todo. Qual é o clube top, na opinião do Ney Franco, do futebol brasileiro? Ah, o clube top no Brasil hoje é quem tem dinheiro, cara. Quem conseguiu resolver suas questões financeiras e tem dinheiro, né? Então, hoje a gente tem, né, um grupo top que é a SAF, que é o Botafogo, né? Que veio um milionário estrangeiro e derramou dinheiro aqui, continua derramando. E tem os clubes tops que, independente de SAF, conseguiram resolver suas questões financeiras. Entre elas está o Flamengo, né? É, próximo disso, né? E conseguindo títulos também, né? O Palmeiras, que por trás também, né, tem pessoas com condições financeiras que investem no clube e usa toda essa estrutura do clube para isso, né? O Atlético Mineiro, né? O Cruzeiro agora vem aí com o Pedrinho, do supermercado BH. Então, acho que os clubes tops do Brasil estão sendo esses clubes que estão conseguindo aí fazer aí as suas engenharias econômicas para contratar bons jogadores, né? E no meio disso tudo você tem alguns clubes ainda que, né, mesmo com problemas financeiros, né? A gente percebeu agora o Corinthians aí numa parte final do Campeonato Brasileiro com 3, 4 contratações, deu uma qualificada no seu elenco, né? Então mas eu acho que o top no Brasil hoje ele se resume realmente às equipes que estão com condições financeiras de ir no mercado e contratar os melhores atletas, tanto no Brasil como no estrangeiro. E eu lembro, tive um contato legal com você em 2013, quando você começou a pré-temporada com o São Paulo Futebol Clube, no CT de Cotia, né? No CT de Cotia.
Enfim, eu esperava que você ia continuar em 2013, fazendo aquela campanha que você fez em 2012 com o São Paulo, campeão da Copa Sul-Americana no final do ano. E isso não aconteceu. Aliás, 12 anos agora, né? Essa conquista do São Paulo da Copa Sul-Americana, porque foi no final de 2012, agora final de 2024. E sempre teve aquela questão, né? A gente já entrevistou vários dirigentes, ex-jogadores, e a influência, eu acho que você nunca falou sobre esse assunto, acredito eu, que é sobre o Rogério Ceni. Hoje, treinador de futebol no Bahia, e sempre nós ouvimos a influência do Rogério Ceni numa contratação, ele dava o palpite. Como que foi tudo isso depois de muito tempo que passou? Você já encontrou o Rogério Ceni, você conversou já com ele? Primeiro, relembrando como que foi isso para você, né? Que ele até acabou respondendo para a imprensa que se ele tivesse essa influência, como todos falavam na época, você já teria sido demitido por ele, uma questão parecida dessa forma. O que você pensa de tudo isso na ocasião e trazendo para hoje? Se você já conversou com ele, enfim, se você conversa com o Rogério Ceni, você senta na mesma mesa, já foram jantar juntos, enfim. Olha, Vanderlei, antes de falar do Rogério Ceni, eu tenho que falar do meu trabalho no São Paulo, porque esse problema com o Rogério Ceni, ele mascara muito o meu trabalho no São Paulo e principalmente a imprensa paulista, quando fala no nome de Ney Franco no São Paulo, só vai para esse aí. Eles esquecem de estudar os meus números no São Paulo. Em 2012, eu peguei o São Paulo numa situação muito complicada dentro de um campeonato brasileiro, tinha acabado de ser eliminado de uma Copa do Brasil pelo Curitiba e fazia um primeiro turno terrível. E a gente conseguiu encaixar uma equipe, uma forma de jogar, que é uma forma que o São Paulo não jogava, com a linha de 4, 2 volantes, um meia de ligação, 3 atacantes. Essa forma de jogar, ela se encaixou, né, e tinha o Rogério com toda a sua experiência no gol, com a linha de 4 ali, né, com Paulo Miranda adaptado na lateral direito. Eu me lembro quando cheguei, todo mundo colocava o Paulo Miranda como um jogador para ser dispensado do clube. Né? Tínhamos ali o Tolói, o Rodolfo, né? Como o zagueiro, né? 2 volantes ali, o Cortez num momento bom na lateral esquerdo, 2 volantes com qualidade, o Wellington, né? Num momento muito especial também, né? Um meia de ligação, o Jadson, atrás do Jadson ali, o Denilson também, e joguei 2 ponteiros, de um lado o Lucas, do outro lado o Oswaldo e o Luiz Fabiano centralizado, e esse time ainda tinha Casimiro no banco, tinha Maicon no banco, tinha o William José no banco, né? Então essa equipe já se acertou. E ela saiu de 12º colocado na virada do primeiro turno para o segundo turno. A gente fez a melhor campanha do segundo turno do Brasileiro. Terminamos o Brasileiro em 4º colocado. Naquela época, só 4 equipes iam para a disputa da Libertadores. Eram os 4 primeiros. São Paulo, nós conseguimos, através do Brasileiro, terminar em 4º, uma competição que o São Paulo tinha 4 anos que não participava. E esse ano foi atípico. O Campeonato Brasileiro terminou antes de uma final da Sul-Americana. Então, paralelamente ao Campeonato Brasileiro de recuperação, nós fizemos uma Copa Sul-Americana muito boa, com números muito expressivos. Uma equipe que não tomou gol dentro de casa e teve a capacidade de golear, por exemplo, né, a Universidade do Chile, do São Paulo, de 5-0. Né, eliminamos tanto a Universidade do Chile como a Universidade Católica, né? E fizemos uma final, como você retratou, fazendo agora, né, aniversário, dia 12, né? Foi no dia 12 de dezembro que a gente conseguiu esse título, de 2012. Então, a gente fechou a temporada com a equipe ganhando o título, fazendo uma boa campanha no Brasileiro e jogando muito bem, com números muito interessantes. Então, eu preciso de retratar e falar desses números como treinador de São Paulo, né? Para depois a gente pular para o ano de 2013, que foi um ano onde a gente foi disputar uma Libertadores, e aí a gente não fez uma boa Libertadores, né? A equipe, na verdade, o São Paulo, ele não se reforçou para uma competição da Copa Libertadores, né? O São Paulo contratou alguns atletas pontuais, atletas que se destacaram no campeonato estadual, né? Para disputar o campeonato estadual.
E a gente fez uma primeira fase, né, no grupo do Atlético Mineiro, onde a gente classificou em segundo, e depois, nas oitavas, a gente pegou o Atlético Mineiro num momento muito especial, no momento em que tinha o Ronaldinho jogando muito, né, o Vitor no gol, era uma equipe muito forte, principalmente naquele momento que eles estavam jogando no Independência. O Atlético praticamente ele era imbatível, mas no mata-mata, o primeiro jogo no Morumbi, começamos ganhando de 1-0, e a gente teve um jogador expulso no primeiro tempo ainda, e o Atlético conseguiu uma virada. E depois a gente foi eliminado no Independência, né, num placar de 4-1, a goleada. Você imagina você treina com sua equipe São Paulo treinar, além de ser eliminada do Libertadores, é eliminada com a goleada. Mas a gente tem que, se você for fazer o estudo, o problema não era só o treinador. E aí, depois desta eliminação, começa uma cobrança forte em cima do treinador, né? Principalmente quando esse treinador ele é um treinador brasileiro. Embora na época não tinha ainda muita cultura do treinador estrangeiro, né? Hoje um time igual o São Paulo que tem um treinador estrangeiro, ele é eliminado de Copa do Brasil, de Libertadores, é tudo normal. Não tem a mesma cobrança como tinha antigamente. Então, após a eliminação, começou-se uma cobrança muito grande, tá? E o problema que eu tive com o Rogério não tem nada a ver com 2013. A gente teve um problema em 2012, só que foi campeão, a gente foi campeão e aquilo passou batido, né? Foi um momento numa discussão que o Rogério pediu para colocar um jogador em campo, eu coloquei outro jogador e eu me posicionei que eu sou o treinador da equipe e pronto, morreu aquele assunto ali, não tem problema nenhum. E, logicamente que depois que eu saí do São Paulo, né, foi dado uma entrevista falando que o meu legado no São Paulo foi um legado, né, de zero, e eu, né, até para chegar nessa questão do legado, eu citei aqui como foi meu trabalho do São Paulo, além dos títulos, na ajuda de revelação, porque o Lucas Moura realmente ele rendeu no São Paulo e ele foi vendido no São Paulo no momento que eu peguei o São Paulo para trabalhar, porque eles vinham acompanhando desde a época da seleção brasileira, e no meu trabalho junto com o Lucas ali foi o grande boom, né? Não estou falando eu como treinador, mas foi coincidentemente no meu trabalho, no ajuste dele dentro de campo, que realmente o Lucas teve um boom no São Paulo, né? E ali teve, né? Falando de legado, é mais uma contribuição que eu dei no clube, né? Além de ter contribuído como treinador com o meu trabalho, do título também, né? Então, o grande problema foi depois, né? Que algumas situações que teve, né, principalmente na imprensa aí de São Paulo, né, de que o meu trabalho era um trabalho que eu tinha deixado legado dentro do clube, e logicamente que isso vai machucando a gente em algum momento, né? E em relação à questão de influência em contratação, né, pelo menos no meu tempo não tem influência nenhuma, né? Eu fiz as contratações juntamente com a diretoria, né? E passou, né? Mas depois dos problemas já ocorridos, já encontrei com o Rogério em curso da CBF, a gente conversou, né? Não tem problema nenhum, tá sanado todos os problemas aí. O Rogério hoje ele está numa nova, né, posição, hoje ele é treinador, né? Hoje esse sentado na cadeira do outro lado, eles vai saber, já sabe hoje qual que é o grau de dificuldade de ser treinador do clube brasileiro hoje, das decisões que você tem que tomar, né? E o certo é que tanto eu como eles, a gente está no meio do futebol ainda, mesmo com todos os problemas, e o Rogério com potencial enorme aí de ser um grande treinador aí no futebol brasileiro. Como repórter de rádio, a gente, lógico, fica atrás do gol e é o goleiro, o primeiro jogador, né, que o repórter de rádio vê é o goleiro. É a parte defensiva de um time. O Rogério já demonstrava isso, a questão, porque na minha opinião, como repórter, vai ser treinador de futebol, porque ele tinha já esse dom de orientação. Isso também se deu com você na ocasião, Ney? Não, sem dúvida. O Rogério ele sempre teve um posicionamento forte em relação à parte tática, em vestiário, a forma como fala, né? E o treinador tem que usar isso, né? O que eu mais tento desenvolver nos meus atletas é o senso de qualidade tática. O jogador, né, que corresponde, que conversa, que entende o que você está pedindo, né, que pode contribuir, isso é muito importante. Todo clube que eu passo, né? Eu tento achar esse tipo de jogador para nos ajudar, né? E o Rogério fazia esse papel, né, dentro de campo também aí,
né, com instruções, né, principalmente no setor de trás, de posicionamento. Isso é comunicação, né? E tem alguns atletas que têm perfil depois para virar treinador. E o Rogério é um desses profissionais que foi atleta, tinha perfil para se tornar treinador, né? Se capacitou, se preparou e está aí no grande equipe de futebol brasileiro hoje, né? Que é o Bahia, né? Que por sinal tem um grande grupo por trás aí que tem tudo aí para fazer um bom trabalho e lutar por títulos aí no Campeonato Brasileiro. E você citou atrás que por exemplo, hoje o São Paulo tem um treinador argentino. Se for eliminado de uma X competição, não tem aquela pressão como se fosse um treinador brasileiro. Por que isso? É só pelo fato de ser estrangeiro? É uma diferença entre o treinador brasileiro para o estrangeiro dentro de um clube brasileiro, Ney Franco? Não, quando eu citei esse exemplo, eu não estava especificando o treinador do São Paulo, não. Mas se você for estudar, Eu digo no fazer um geral, eu digo no recorte, geral. Eu só peguei um se exemplo. você for, se você, né, como jornalista, for fazer um recorte nos treinadores brasileiros, até o Abel, que está muito bem no Palmeiras e acho que tem que ser assim, nos momentos dele de turbulência, né, onde parecia tudo perdido, seguraram e deu a volta por cima. Você vai lá no Fortaleza, a mesma coisa, né? Agora no São Paulo a mesma coisa. O Atlético Mineiro tentou agora e não conseguiu. Teve algum momento para sair, não saiu, né? E acabou não dando certo. Assim, essa paciência, né, com o treinador brasileiro, a não ser que seja um treinador muito, muito, muito top mesmo para ter essa paciência, né? Mas eu acho que tem que ser assim. Eu só poderia transformar isso também, né? Principalmente quando é um treinador que você conhece. Eu volto, por exemplo, no meu histórico no Goiás, né? O meu histórico no Goiás, meus números no Goiás é muito, muito bom. Meu primeiro momento de turbulência no Goiás, embora no Goiás foi problemas políticos, não era, foi só problema de campo, né? Eu saí do Goiás, né? Porque eu entrei numa ciranda, num jogo político do clube, na época política lá, né? E um dos lados da política, né? Eu servi ali como boi de piranha no negócio, entendeu? Mas eu acho que se for transferir para o futebol brasileiro, se você for fazer um estudo desses treinadores longevos, e você vai perceber que a maioria deles são estrangeiros, né, que foram treinadores que conseguiram virar o jogo porque teve um pouco mais de paciência com eles no carro, né? Tomara que isso aí se estenda também para os treinadores brasileiros. Bom, para a gente encerrar, o último título seu foi em 2012 pelo São Paulo? Foi 2012, 2012. embora depois de São Paulo, tirando títulos, fiz trabalhos interessantes, como o Vitória em 2013, né? Que o Vitória terminou o Campeonato Brasileiro de Série A com um quinto colocado, né? Em 2016 eu não trabalhei, aí depois, em 2014, passei pelo Flamengo, em 2015 Curitiba, não tive títulos nessas duas equipes, 2016 fiquei parado por opção, né? Volto em 2017 no esporte, cheguei com o esporte na final da Copa do Nordeste, final do campeonato estadual, né? Fiz o primeiro jogo do estadual, não fiz o segundo porque caí depois da final do Nordeste. Então eu me considero campeão, né, em 2017 do Pernambucano, porque o time estava na final, eu fiz o primeiro jogo, não fiz o segundo, é o Luxemburgo fez o segundo jogo no meu lugar. Então, assim, né, eu acho que moralmente eu me sinto campeão pernambucano em 2017, né? 2018, embora não tenha tido o título, fiz um baita de um trabalho no Goiás, como eu já falei anteriormente. Uma equipe estava era vice-lanterna de uma Copa na Série B. Eu peguei, a gente ajustou a equipe. Essa equipe subiu em quarto colocado, teve uma arrancada, né? O próprio 2019, mesmo sem título no Goiás, porque eu não disputei o estadual no Goiás, eu saí, mas voltei dentro do Campeonato Brasileiro. Se vou assistir os jogos do Goiás em 2019 no Brasileiro, você vai perceber que a gente fez muitos jogos muito bons, muito equilibrado, inclusive contra o Flamengo do Jorge Jesus, um 2-2 assim simbólico, que foi um jogo que eu praticamente, né, o Goiás ainda, como você citou o Renato Augusto no Flamengo, que eu lancei lá com 18 anos na final de Copa do Brasil, no Goiás, além do trabalho técnico,
Eu gosto de falar do trabalho que foi feito com o Michael também, né, que é um jogador que eu coloquei para jogar na Série B, ele foi determinante para o nosso acesso. Depois, na Série A, em 2019, ele jogou muito e teve a contratação do Flamengo. 2020 fui para o Cruzeiro, não foi um trabalho, no momento o Cruzeiro de Série B não foi legal, né? Então, em relação a títulos, desde 2012, mas eu acho que de 2012, né, até 2020, né, eu fiz um trabalho com muita qualidade nesses clubes que eu passei, principalmente no Goiás, que teve acesso, e o Sport, quando eu saí porque perdi uma final, deixei o clube na final do estadual e numa quartas de final de Copa do Sul-Americana e quartas de final de Copa do Brasil também. Bom, Ney Franco, tem algo que você queira falar, que eu não perguntei, que não falamos? Fica à vontade, você que hoje é treinador do ABC de Natal, Rio Grande do Norte, dunas de Ponta Negra, hein? Que delícia, e tá do lado, né? Tá ao lado, enfim. Fica à vontade, o seu contrato com o ABC vai até o final agora de 2025. É isso? Fala um pouco aí, por favor. Eu queria aproveitar para falar do meu momento, né? Eu estou num momento muito especial, vim para uma cidade muito bem recebida pelo torcedor do ABC. Estou trabalhando com a comissão técnica e uma estrutura que vai nos possibilitar a lutar por títulos, né? O ABC, como, né, a maioria dos clubes do Brasil, passa por alguns problemas financeiros, mas a gente está usando de todo o nosso conhecimento, todos os contatos que a gente tem para a gente montar uma forte equipe e quero aproveitar esse espaço para passar para o torcedor do ABC esse trabalho que está sendo desenvolvido, sabendo do grau, né, de importância que tem a temporada de 2025, onde o grande objetivo é colocar o ABC na Série B do Campeonato Brasileiro. E a gente, eu acho que já está treinando um caminho, né? Nós vamos ter uma Série C ano que vem, né, em 2025, muito forte, né? Ponte Preta, Guarani, Figueirense, né, ABC, o próprio Brusque, que caiu agora, que tem uma estrutura boa. Então, vai ser uma competição muito forte e que a gente tem aí o objetivo de passar por essa competição e colocar aí o ABC na Série B do Campeonato Brasileiro. Bom, gostou do bate-papo? Foi tudo tranquilo? É isso aí, Vanderlei. Eu te agradeço o espaço aí, cara. Foi muito bacana. Legal, eu desejo para você sucesso, uma boa virada de ano, sucesso em 2025 no ABC e quem sabe de repente você começa a vir para cá, né? Para a região sudeste, voltando e de repente no futebol paulista. Então, sucesso para você e um ótimo 2025, tá bom, Ney Franco? Obrigado, Vanderlei. O que for do nosso controle a gente vai fazer, que é trabalhar muito dentro dos nossos critérios, dentro do nosso conhecimento. Eu me sinto um treinador capacitado para treinar qualquer clube do futebol brasileiro, em qualquer série, né? E hoje estou aqui no ABC e vou dar o meu melhor aqui para que a gente possa aí conseguir dar alegria ao nosso torcedor. Tá aí, esse então foi o treinador do ABC de Natal, Ney Franco, campeão com o Flamengo, Copa do Brasil em 2006, revelou Renato Augusto, entre outros jogadores, falou do Michael também no Goiás, campeão com o São Paulo há 12 anos da Copa Sul-Americana e que participou aqui no UOL e nas demais plataformas. Então, até a próxima entrevista e até lá. UOL.